Olá a todas, olá a todos, eu me chamo Marcelo Batalha, sou professor de língua portuguesa e é com muita alegria que retomamos os estudos, né, da gramática, esse conhecimento instrumental da nossa língua, para falarmos hoje sobre ortografia, né, ou seja, o uso, o emprego dos porquês. Eu peguei esse conteúdo e dividi em duas etapas. A gente vai se deter neste momento em dois tipos de porquês, né? Mas antes eu queria apresentar para vocês aqui os objetivos de aprendizagem e as habilidades, né, que iremos, na verdade, estimular aqui a partir desse momento. Vamos a eles. Os objetivos de aprendizagem: aprender para que serve a palavra porquê e conhecer as diferentes funções que ela exerce na frase. Em segundo lugar, entender qual o sentido da variação da palavra em diferentes contextos, né, em diferentes formas de uso. Terceiro, aprender como aplicar adequadamente a palavra porquê em frases, orações ou textos. E por último, por fim, reconhecer que o uso inadequado desta palavra pode tornar a frase, não é, o enunciado confuso. Duas habilidades eu trago aqui para vocês. A primeira é grafar palavras utilizando regras de correspondência, fonema, grafema, né? E contextuais, e palavras de uso frequente com correspondências irregulares. E segundo, escrever palavras com correção ortográfica, obedecendo às regras, às convenções da língua escrita. Ok? Então, olha só, nós temos aqui o uso dos porquês. Nós temos 4 tipos de porquês. Neste momento, iremos nos deter a 2 deles, tá? São os porquês separados, tá? Mas olha só, porquê separado sem acento, porquê separado com acento, porquê junto sem acento e porquê junto com acento. É comum ter essa dúvida na hora de escrever, ou seja, qual deles utilizar? Quando é que eu utilizo um, quando eu deixo de utilizar o outro? Então, o uso dos porquês depende do sentido que queremos conferir, que queremos oferecer à frase, aquilo que queremos dizer. Assim, usamos o porquê separado e sem acento, com o mesmo valor de pelo qual, pelos quais, pela qual, pelas quais, por qual razão e por qual motivo. Já o porquê separado e com acento, né, no sentido de por qual razão ou por qual motivo, leva acento quando ocorre no final de frase e antes de ponto final. Não é? Ponto de exclamação ou de ponto interrogativo também. No entanto, se queremos substituir expressões como pois, já que, visto que, uma vez que ou em razão de, devemos utilizar o porquê junto e sem acento. Só colocamos o acento, ou seja, só utilizamos o porquê junto e com acento, se pretendemos utilizar um sinônimo de razão ou motivo, ou ainda eu não coloquei ali, mas também de causa, tá certo? Eu digo, me diga o porquê de você estar desta forma, ou seja, me diga a causa de você estar dessa forma, dessa maneira, tá? Então, quando eu posso substituir o porquê por causa, motivo ou razão, eu vou utilizar o porquê junto e com acento. Então, vamos lá. Quando usar o porquê separado e sem acento? O uso de porquê, todos esses porquês que eu já falei anteriormente, depende do sentido que queremos dar à frase, né? Então usamos o porquê separado e sem acento, né, nos seguintes casos, com o mesmo valor de pelo qual, pelos quais, pela qual ou pelas quais. Tudo isso que eu já falei anteriormente. Então, exemplos aí. Eu tenho o motivo por que lutei tanto foi fazer do mundo um lugar melhor para todos. Veja que essa expressão, essa palavra porquê, ela pode ser tranquilamente substituída pela expressão pelo qual, ou seja, o motivo pelo qual lutei tanto foi fazer do mundo um lugar melhor para todos. Então, o motivo pelo qual lutei tanto, não é, foi fazer do mundo um lugar melhor para todos. Então, eu já identifico aí que se trata de um porquê separado e sem acento. Quando eu digo também aqui, olha, os caminhos por que andei eram repletos de rosas e espinhos.
Observe que eu posso substituir aqui tranquilamente os caminhos pelos quais andei eram repletos de rosas e espinhos. Terceiro exemplo, eu digo, não admito que a dor por que passei seja banalizada, ou seja, seja diminuída, seja menorizada. Então eu digo, não admito que a dor pela qual passei seja banalizada. O outro aqui, a liberdade e a igualdade são coisas por que vale a pena viver e morrer, ou seja, pelas quais, são coisas pelas quais vale a pena viver e morrer. Vamos adiante aqui quando ele diz, olha, com o mesmo sentido de por qual razão ou por qual motivo. Exemplos, eu digo, por que o sol brilha? Gente, tem um macete bem fácil aqui, início de frase interrogativa. Se o porquê ele estiver no início de frase interrogativa, você não precisa nem memorizar essas regras. Você já sabe que o porquê ele vai ser separado e sem acento. Ele está no início de uma frase interrogativa. Tá? Mas ele pode ser substituído ali, olha, pela expressão por qual razão. Por qual razão o sol brilha? Ou por qual motivo o sol brilha? E a outra frase aqui, olha, ninguém sabe por que a menina fugiu de casa. Ou seja, ninguém sabe por qual razão a menina fugiu de casa. Esse porquê separado e sem acento. No outro aqui eu digo com o mesmo valor de por qual. Vamos lá. Você sabe por que direção o ônibus foi? Essa forma, essa construção, ela é pouco utilizada na nossa região especialmente. A gente utiliza mais o seguinte, você sabe por qual direção o ônibus foi? E a segunda frase eu digo, por que filme Ruth de Souza ganhou o prêmio de melhor atriz? Ou seja, por qual filme Ruth de Souza ganhou o prêmio de melhor atriz? Então esse porquê ele vai ser separado e sem acento. Especialmente pela ideia que eu já comentei aqui. Início de frase interrogativa, se tiver no início o porquê, ele vai ser separado e sem acento, ok? Como substituir esse porquê, que é separado e sem acento? É possível substituir o porquê de acordo com o sentido que eu quero oferecer à frase, né? Aquilo que eu estou dizendo. Então, eu posso substituir pelas expressões pelo qual, pelas quais, pela qual ou pelas quais, tudo isso que eu já disse aqui. Aí eu trago mais outros exemplos aqui. Eu digo, olha, o motivo pelo qual lutei tanto foi fazer do mundo um lugar melhor para todos. Na verdade, eu estou recapitulando algo que eu já trouxe aqui para vocês. Né? Aí a frase seguinte diz, os caminhos pelos quais andei eram repletos de rosas e espinhos. Não admito que a dor pela qual passei seja banalizada. E a liberdade e a igualdade são coisas pelas quais vale a pena viver e morrer. Veja que neste caso aqui eu coloquei as frases, não é? Já com o porquê sendo substituído, sendo trocado pelas expressões. Pelo qual, pelos quais, pela qual e pelas quais. Tá? E não comprometeu de maneira alguma o sentido. Tá? Muito pelo contrário, eu penso até que para a gente que fala normalmente dessa forma, fica mais simplificado, mais fácil de compreender. Tá? E ainda complementando, né, como substituir o porquê? Por qual razão ou por qual motivo? Eu coloquei aqui, olha, por qual razão o sol brilha, ou ninguém sabe por qual motivo a menina fugiu de casa. Né? E no caso de por qual, da expressão por qual, eu coloco aqui, você sabe por qual direção o ônibus foi? Ou por qual filme Ruth de Souza ganhou o prêmio de melhor atriz? Na verdade, quando eu expliquei aqui isso, eu já me antecipei, né, as respostas e eu só estou aqui reforçando essa explicação. Agora, olha só, eu queria que vocês entendessem o uso agora do porquê separado e com acento. Tá? Eu disse a vocês há pouco que o porquê separado e sem acento, normalmente ele é utilizado no início de frase interrogativa. No caso do porquê separado e com acento é o contrário. Ele vai ser utilizado, não é, no fim das frases interrogativas. Não necessariamente a frase tem que ser interrogativa. Se esse porquê ele estiver próximo a um sinal, uma vírgula, um ponto, uma interrogação, uma exclamação, esse porquê tem que ser grafado com acento circunflexo. Tá? Então, olha só, usamos porquê separado e com acento, com o sentido de por qual razão ou por qual motivo,
né? Da mesma forma que o porquê anterior, né? No final de frase e, portanto, antes de ponto final, ponto de exclamação ou de interrogação. Aí aqui eu tenho, ele não veio à festa no sábado. E eu imagino por quê. Ou seja, eu imagino por qual razão. Eu imagino por qual motivo. A frase seguinte diz, estou feliz e não sei por quê. Ou seja, não sei por que razão. E a outra é, os organizadores cancelaram o espetáculo por quê? Né? Então, olha, atenção. Também podemos utilizar o porquê separado e com acento quando ocorre a omissão do verbo usado na oração anterior. O que significa omissão? Eu deixo de falar. Você sabe que eu estou dizendo ali aquele verbo, mas ele não foi pronunciado. Vamos ver aqui? Eu digo, muitos cachorros do bairro morreram hoje. Descobrir por que é nossa prioridade. Ou seja, descobrir por que morreram. Veja que o verbo está omitido aí, o verbo morrer. Então, descobrir por que razão morreram é nossa prioridade. E aí esse porquê, toda vez que ele estiver sendo utilizado, quando ocorrer aí, no caso, a omissão do verbo, aí você vai colocar um circunflexo. A frase seguinte diz, portanto, o verbo morreram foi omitido na segunda oração, né? Então, olha, muitos cachorros do bairro morreram hoje. Descobrir por que morreram é nossa prioridade. E como substituir agora o porquê, não é, separado e com acento? No caso aqui, olha, podemos substituir o porquê pelas expressões por qual razão ou por qual motivo. Não é? E aí eu já respondi anteriormente, mas só para reforçar, dizemos o seguinte, ele não veio à festa no sábado e eu imagino por qual razão. Estou feliz e não sei por qual motivo. E os organizadores cancelaram o espetáculo por qual razão? Na verdade é uma pergunta, né? Os organizadores cancelaram o espetáculo por qual razão? Ok? Gente, essa etapa desses estudos, ele se conclui aqui, mas aí eu quero falar um pouquinho agora sobre a necessidade, sobre a importância de a gente se dedicar ao emprego devido, adequado do porquê. Não é? Todas as vezes quando eu pego uma redação, né, uma das coisas que eu corro logo para identificar é se tem uma concordância, né, verbal e nominal adequada, né, se tem uma regência verbal e nominal adequada, mas eu também corro para ortografia. Né? Se as palavras elas foram grafadas de acordo com o que preceitua, de acordo com o que diz a gramática. Ou seja, o emprego do mal com L e o mal com U, o emprego dos porquês, o A com H e o A simplesmente. Né? Então, essas são questões que você precisa, não é, se dedicar, sobre as quais você precisa se dedicar e estudar, porque são conteúdos, são conhecimentos elementares que a gente precisa dominar. Tá certo? Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o emprego dos porquês, eu recomendo, como de praxe tenho dito aqui, né, que procurem um professor de vocês, conversem com a professora, troquem uma ideia com elas, troquem uma ideia com eles, para que vocês possam ir aperfeiçoando esse uso do porquê. O porquê, quando eu emprego ele com acento ou sem acento, ele junto ou separado, fonologicamente ninguém vai perceber, tá? Mas é uma questão que eu consigo identificar na escrita, e apenas na escrita. Logo, é demandado demais, né, nos estudos da redação, por exemplo, da leitura e da produção do texto, da produção textual. E da questão da semântica do texto, ou seja, do significado, do sentido. Logo, é recomendável, né, que a orientação é que vocês, de fato, estudem, se dediquem, né? E é isso, por hoje é só. No próximo encontro retomaremos, né, a segunda etapa para a gente agora estudar um pouco sobre o emprego dos porquês juntos, né, com acento e sem acento. Foi um prazer, né, estar aqui com vocês, conversar, trocar essa ideia e sucesso. Se cuidem, saúde a todas, saúde a todos.